Ao adentrarmos o estudo dos documentos papais, é fundamental compreender seu papel histórico e teológico no desenvolvimento da doutrina e da pastoral da Igreja. Desde os primeiros séculos, os papas utilizaram cartas, encíclicas, bulas e exortações apostólicas como instrumentos para orientar, corrigir e encorajar o povo cristão em sua vivência da fé. Essas comunicações, perpétuas ao longo dos tempos, são manifestações do magistério, fonte segura para discernir os desafios de cada época à luz do Evangelho. Os documentos papais assumem diferentes formatos e objetivos. A encíclica é talvez a mais conhecida, destinada aos bispos e fiéis com o intuito de refletir sobre questões doutrinárias, sociais ou espirituais. Um exemplo paradigmático é a encíclica Rerum Novarum, promulgada por Leão XIII em 1891, que fundamentou a doutrina social da Igreja e abordou as questões do trabalho e da justiça social em meio às transformações da Revolução Industrial. Já João XXIII, em Pacem in Terris, destacou a busca pela paz e articulação dos direitos humanos, num contexto de polarização política mundial. As exortações apostólicas concentram-se geralmente em temas pastorais e convidam à ação concreta da Igreja. Francisco, por exemplo, em Evangelii Gaudium, propõe uma igreja em saída, marcada pela alegria do Evangelho e pelo compromisso com os mais vulneráveis. Os documentos possuem, assim, uma aplicabilidade direta à vida cotidiana, pois dialogam tanto com os dilemas contemporâneos quanto com os valores perenes do cristianismo. Além das orientações para comunidades específicas, os papas abordam a relação do indivíduo com Deus, o serviço ao próximo e a busca pela justiça social. Eles estimulam a leitura orante dos sinais do tempo e a conversão pessoal como resposta às interpelações do Espírito. Dessa forma, os documentos papais cooperam para o fortalecimento da identidade cristã e inspiram iniciativas transformadoras que transcendem fronteiras culturais e sociais. Ao apropriar-se dessa tradição viva, cada fiel é convidado a uma reflexão pessoal e comunitária, reconhecendo a riqueza desses textos como pontos de partida para o diálogo ecumênico, a renovação espiritual e o engajamento ético. Seu estudo, portanto, não é apenas acadêmico, mas sobretudo existencial, pois lança luz sobre a missão da Igreja e a responsabilidade de cada cristão na construção de um mundo mais justo e fraterno. Assim, a leitura cuidadosa e o aprofundamento dos documentos papais constituem uma ferramenta essencial para compreender a mensagem de Cristo nos contextos atuais, favorecendo uma experiência de fé madura, consciente e transformadora. Persistir neste caminho abre novos horizontes de espiritualidade e ação, buscando ser um sinal do amor divino. Prepare-se para uma jornada de aprendizado e reflexão que enriquecerá sua espiritualidade. Vamos juntos nessa jornada. No contexto da Igreja Católica, cada documento papal emerge como expressão formal da missão do Papa: ensinar, governar e santificar o povo de Deus. No intricado sistema de comunicações oficiais, distingue-se entre diversos tipos de documentos papais, cada um com natureza, forma e grau de autoridade específicos. O fiel ou estudioso que pretenda compreender a organização da doutrina católica, portanto, deve atentar-se para as diferenças fundamentais entre essas comunicações, seu peso magisterial e sua relação com outros instrumentos da tradição, como o Catecismo da Igreja Católica. No mais alto grau de autoridade, situam-se as Constituições Apostólicas. Estas são leis gerais promulgadas pelo próprio Pontífice, versando sobre questões fundamentais de disciplina e fé, cujos efeitos têm abrangência universal e duradoura. Um exemplo ilustra todo o rigor destas normas. A Constituição Apostólica Pacite Gregem Dei, recentemente publicada, revisa penalidades do Código de Direito Canônico, impactando a estrutura jurídica da instituição eclesiástica. Abaixo delas, localizam-se as Cartas Apostólicas. Estas, como a Misericórdia e Misera, são orientações pontuais ou exortações em temas específicos. Diferem das encíclicas por conterem, habitualmente, direção mais restrita e de menor amplitude, embora possam propor reflexões fundamentais, encorajando práticas pastorais ou devocionais no seio da Igreja. As encíclicas possuem destacado valor doutrinal, sendo longas cartas dirigidas normalmente aos bispos ou ao povo de Deus. A encíclica Rerum Novarum, por exemplo,
inaugurou o corpo da doutrina social da Igreja. Já Laudato Si desenvolveu reflexão moral e ambiental à luz do Evangelho. Encíclicas servem tanto ao desenvolvimento orgânico da fé católica quanto à resposta a questões de sua época, tornando-se referência obrigatória no estudo da teologia. Encontram-se ainda as bulas, que, tradicionalmente, vinculam-se a decisões solenes, como a proclamação de anos santos, canonizações ou concessões de privilégios, sendo reconhecidas pelo selo de chumbo, a bula. O vocábulo, que empresta nome ao documento, tornou-se sinônimo de particular solenidade e eficácia jurídica ou teológica. O grupo de cartas, exortações apostólicas, alocuções, homilias, mensagens e discursos tem menor autoridade normativa, mas importância pedagógica e pastoral. São um instrumento preferencial do Papa para o diálogo imediato com realidades locais ou ocasiões concretas, oferecendo interpretações autênticas e, muitas vezes, preparando o caminho para posteriores desenvolvimentos do magistério. A natureza desses documentos âncora-se em sua finalidade: comunicar ensinamentos, doutrina e disciplina, de modo estruturado, respaldando e clarificando a fé professada pela comunidade cristã. Eles atuam como fontes primárias para o aprofundamento da doutrina, o que não significa rivalidade com o catecismo, mas complementariedade. Em resumo, os documentos pontifícios compõem um conjunto de textos, elaborados pelo Papa, que servem para exercer o magistério, a disciplina e a administração do governo da Igreja Católica Apostólica Romana. Tais documentos representam, ao longo dos séculos, não apenas o registro escrito do pensamento e das decisões dos pontífices, mas também a encarnação do papel de liderança exercido pelo Bispo de Roma. A produção e a divulgação desses textos obedecem a critérios específicos, sendo de rigor a sua publicação em veículos oficiais da Santa Sé. O El Osservatore Romano e a Acta Apostolicae Sedis, além do atual site do Vaticano, são os órgãos responsáveis por tornar públicas essas mensagens, garantindo a autenticidade e a universalidade do ensino papal. A tradição de nomear os documentos pontifícios por suas palavras iniciais, em latim, o chamado Incipi, reforça a continuidade histórica e cultural desses registros. Exemplo disso é o caso da encíclica Laudato Si, do Papa Francisco, cujo nome retrata as primeiras palavras do texto. Assim, a mensagem oficial do Papa pode chegar a todos os fiéis, tornando possível o entendimento e a assimilação das orientações, ensinamentos e decisões pontifícias. A função essencial dos documentos pontifícios reside na necessidade de comunicar, explicar e regulamentar temas relevantes à fé, à moral, à disciplina e à organização eclesiástica. Faz-se presente, neles, o munus de ensino e governo assumido pelo Papa, sustentando-se na convicção teológica da infalibilidade da Igreja em questões de fé e moral, conforme prometido por Jesus Cristo nos Evangelhos. Essa confiança, professada por hierarquia e fiéis, fortalece a autoridade e o alcance desses textos. A diversidade dos documentos pontifícios reflete a multiplicidade de funções que o Papa exerce. A bula papal tem alta solenidade e legisla temas importantes, usando um selo peculiar, outrora um pequeno globo metálico, símbolo de autenticidade. Encíclicas são textos de magistério ordinário, cujo valor didático alcança toda a comunidade católica e, em certos casos, a sociedade global. Cartas apostólicas, por sua vez, abordam temas doutrinários ou normativos de modo menos solene, podendo ser dirigidas aos bispos e fiéis ou tratar de canonizações e normas disciplinares. A Constituição Apostólica destaca-se como o gênero mais abrangente em solenidade e importância, trazendo novas leis, reestruturações e definições doutrinárias de caráter amplo. Exortação apostólica, documentos menos solenes que as encíclicas, motu próprio iniciativa do próprio Papa e um dogma, é chamada de Constituição dogmática.